E aí, pessoal? Tudo bem? Pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparadíssimo. Hoje a gente vai se aventurar numa história que todo mundo conhece, mas que, se a gente parar para pensar, tem cada detalhe, cada ensinamento. É sobre o lava-pés. É mesmo, né? Uma passagem tão conhecida, mas ao mesmo tempo tão rica em significado. A gente vai se basear num texto incrível chamado O Poder Transformador da Humildade. Lições do Lava-Pés. É do podcast Encher os Olhos. Ah, encher os olhos. Gosto bastante Pois deles. é. E a ideia aqui é mergulhar de cabeça nessa história e tentar entender o impacto que ela tem, sabe? Mesmo nos dias de hoje. É porque a humildade e o serviço ao próximo são temas atemporais, né? Total. E para a gente começar a desvendar essa história, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Entender o contexto da época. Com certeza. A gente está falando de um tempo bem diferente do nosso. Na época de Jesus, as estradas eram de terra, poeira para todo lado, as pessoas usavam sandálias. Ah, entendi. Então, lavar os pés de quem chegava era tipo um gesto de boas-vindas, né? Isso. Era um costume, sinal de hospitalidade. Geralmente quem fazia isso eram servos, né? Faz sentido. Mas e na última seria? Tinha servo para lavar os pés dos discípulos. Pois é, essa é a grande questão. Não tinha... E aí que Jesus faz algo totalmente inesperado. Uau! Me conta. O que ele fez? Ele, o mestre, o líder, se levanta da mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. Caramba! Que reviravolta. Imagina só a cara dos discípulos. Pois é, tá vendo lá, né? Afinal, é algo completamente fora do comum. Um mestre se colocando no lugar de um servo. Que loucura! E qual era a mensagem por trás disso? Por que Jesus faria isso? Olha, esse gesto ia muito além da simples limpeza dos pés. Era um símbolo poderoso de humildade e amor, uma lição para mostrar que a verdadeira grandeza está em servir. Faz a gente pensar, né, o que realmente significa ter poder, o que significa servir. Questões importantes, né? E que Jesus nos convida a refletir através desse gesto tão simples, mas tão profundo. E os discípulos, como eles reagiram? Imagina a cena. Jesus lavando os pés de cada um. Teve discípulo que ficou sem graça, teve quem se emocionou. Mas teve um que reagiu de forma bem, digamos, intensa. Aposto que foi Pedro, né? Acertou. Pedro era conhecido pelo sujeito impulsivo. E quando viu Jesus lavando seus pés, nossa, ele se recusou. Falou, tipo, de jeito nenhum, mestre. Isso não tá certo. Mais ou menos isso. Ele argumentou que jamais deixaria Jesus lavar seus pés. Imagina a situação, né? O discípulo se opondo ao mestre. E aí? O que Jesus fez? Jesus, com toda calma, explicou a Pedro que, para ser seu seguidor, era preciso aceitar esse gesto. Que sem isso, ele não teria parte com ele. Caramba. Era mais do que um ato simbólico, então. Era um ensinamento fundamental. Exatamente. E aí o Pedro, ouvindo isso, mudou completamente de ideia. E como ele reagiu? Imagina a cena. Pedro, do jeito dele, todo intenso, pediu para Jesus lavar não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Queria o pacote completo. Ele queria estar totalmente imerso naquilo que Jesus estava oferecendo, mesmo sem entender tudo. O Pedro era realmente um personagem tanto, né? Cheio de altos e baixos. Mas, voltando ao lava-pés, o que esse gesto representa de verdade? Qual o significado mais profundo? O lava-pés vai muito além da limpeza física. É um símbolo poderoso de purificação espiritual e de unidade, sabe? Jesus quis mostrar que a verdadeira grandeza no reino de Deus se manifesta através do serviço ao próximo. É como se ele estivesse subvertendo a lógica do poder, né? Mostrando que a verdadeira autoridade vem do servir, não do mandar. Perfeito. E isso é um desafio pra gente, que vive num mundo obcecado por status e poder. Faz a gente questionar o que realmente importa. Com certeza. Jesus nos coloca diante de um novo jeito de se relacionar. Um jeito que coloca o amor e a compaixão acima de tudo. Um modelo de liderança que, infelizmente, a gente vê pouco por aí, né? É verdade. Mas essa lição está no coração do cristianismo, né? Muitas igrejas ainda hoje praticam o lava-pés como um ato de fé. Sim, é um ritual importante para muitas comunidades cristãs. E indo além da religião, será que a gente consegue tirar alguma lição prática dessa história? Algo para aplicar na nossa vida? Claro. A humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos nos ensina como a gente deve se relacionar uns com os outros. Mesmo hoje em dia, no mundo tão individualista, Principalmente hoje em dia. A gente precisa resgatar essa postura de serviço, de colocar o outro em primeiro lugar. mas e na prática? Como a gente faz isso? Olha, não precisa ser nada grandioso. Pode ser um gesto simples, um ato de gentileza, uma ajuda a quem precisa. O importante é ter essa disposição de servir, de amar o próximo. É como se a gente tivesse que se reeducar, né? Desaprender esse egoísmo que a gente vê por aí. Reaprender a olhar para o outro, a se importar, a estender a mão. E esse é o grande desafio, né? Colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia. Sem dúvida. Mas a gente pode começar com pequenos passos. Esses pequenos gestos já fazem uma grande diferença. E falando em gestos, como a gente conecta o lava-pés com a ideia de amor?
Aquele amor que vai além das palavras. É simples. O lava-pés é uma demonstração concreta do amor de Jesus pelos seus discípulos. Ele nos mostra que o amor verdadeiro se traduz em ações, em atitudes que demonstram cuidado e afeto pelo próximo. É sobre colocar o amor em prática, né? Fazer algo pelo outro, sem esperar nada em troca. Isso, amar sem pedir nada em troca. É esse o desafio que Jesus nos coloca. Mas como a gente pode fazer isso no dia a dia? Como transformar essa lição em algo prático? A gente pode começar se perguntando: o que eu posso fazer hoje para demonstrar amor ao próximo? Uma pergunta poderosa, né? E que pode gerar respostas incríveis. Sim, e essas respostas podem ser simples. Ajudar um vizinho, ser gentil com um colega de trabalho, se doar um pouco a quem precisa. As possibilidades são infinitas. O importante é ter essa vontade, essa disposição de servir, de amar. E quando a gente age com amor, a gente transforma o mundo ao nosso redor. E essa transformação começa dentro de cada um de nós, né? Exatamente. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, a gente muda o mundo. Mas é a unidade, onde ela entra nessa história. Olha, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus também estava promovendo a união entre eles. Aquele ato de humildade quebrou as barreiras do egoísmo, do orgulho e permitiu que eles vivessem uma experiência de comunhão. É como se o serviço humilde fosse a chave para construir pontes, né? A vez de muros. Exatamente. É através do serviço, do amor ao próximo, que a gente supera as diferenças e constrói comunidades mais fortes e unidas. Que legal. E essa lição vale para tudo, né? Para a família, para o trabalho, para a sociedade como um todo. Com certeza. A gente precisa se lembrar que somos todos interligados, que dependemos uns dos outros. É sobre construir um mundo onde cada um se sente parte de algo maior, né? Onde todos têm seu lugar, seu valor. Um mundo onde o egoísmo dá lugar à compaixão, à solidariedade, ao amor. É um sonho bonito, né? Uhum. Que a gente pode começar a construir hoje mesmo. Começando por nós mesmos. Olhando para dentro, reconhecendo nossas falhas e buscando sermos melhores a cada dia. E inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Exatamente. É um processo coletivo de transformação individual e social. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente transforma esse sonho em realidade? O texto que a gente está explorando hoje. O poder transformador da humildade, lições do lava-pés, do podcast Encher os Olhos, sugere algumas atividades práticas que a gente pode incorporar na nossa rotina. Que legal. E que atividades são essas? Eles sugerem começar com a reflexão, sabe? Tirar um tempinho todo dia para pensar em como a gente pode servir os outros com humildade. Tipo um momento de autoavaliação, né? Para ver se a gente tá no caminho certo. É isso. Fazer um check-in com a gente mesmo e se perguntar: como eu posso servir hoje? Onde eu posso espalhar um pouco de amor e compaixão. Faz sentido. É como se a gente estivesse treinando o nosso olhar, né? Para enxergar as necessidades do próximo, as oportunidades de servir. E essa prática diária, mesmo que por alguns minutinhos, ajuda a gente a não se perder na correria do dia a dia, sabe? A manter o foco no que realmente importa. É verdade. Às vezes a gente fica tão preso na nossa rotina, nos nossos problemas, que acaba se esquecendo do outro. E aí a gente perde a chance de fazer a diferença, de ser luz na vida de alguém. E por falar em fazer a diferença, como é que o serviço humilde pode ajudar a gente a construir comunidades mais fortes e unidas, principalmente no mundo tão dividido como o nosso, né? Boa pergunta. A gente vive uma época em que as pessoas se isolam em suas próprias bolhas com medo do diferente, né? E o serviço ao próximo, com humildade, pode ser um antídoto para essa polarização. É como se a gente construísse pontes em vez de muros, né? É isso aí. Pontes que conectam pessoas, que promovem o diálogo, a compreensão. Porque, no fundo, a gente tem muito mais em comum do que diferenças, né? Com certeza. Quando a gente se coloca a serviço do outro, sem julgamentos, sem preconceitos, a gente começa a enxergar a humanidade que existe em cada um. A gente passa a reconhecer que, por baixo de todas as máscaras, de todas as diferenças, somos todos seres humanos em busca de amor, de respeito, de dignidade. E quando a gente age com essa compaixão, a gente abre espaço para empatia, para o perdão. A gente começa a construir relações mais verdadeiras, mais profundas. E essas relações são a base para comunidades mais fortes, mais unidas, mais humanas. Mas como a gente leva essa ideia para a prática? Como a gente usa o serviço humilde para promover a união nas nossas comunidades? Começa com um olhar atento, sabe? Prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, quem são nossos vizinhos, o que eles estão precisando. É verdade, às vezes a gente nem conhece direito as pessoas que moram do nosso lado, né? Pois é, a gente precisa se aproximar, se conectar, se importar. E aí, a partir dessa conexão, a gente pode começar a pensar em como ajudar, né? Exatamente. Pode ser com um gesto simples, uma palavra amiga, uma escuta atenta, ou então se engajando em projetos sociais, em iniciativas que beneficiem a comunidade como um todo. O importante é fazer o que estiver ao nosso alcance, né? Isso. Dar o nosso melhor, com amor, com generosidade.
E quando a gente faz isso, quando a gente serve o outro de coração, a gente recebe muito mais do que dá, né? Sem dúvida. É uma troca, uma energia que circula, que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor. E essa transformação começa dentro da gente, né? Mudando a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. É um processo constante de autoconhecimento, de busca por sermos melhores a cada dia. A história do Lava Pés é um lembrete poderoso dessa jornada, né? Um convite para a gente viver com mais humildade, com mais amor ao próximo. E para a gente colocar esses ensinamentos em prática em todos os aspectos da nossa vida. Na família, no trabalho, nas relações, na comunidade. E como a gente faz para ter certeza de que as nossas ações são realmente motivadas pela humildade? Como a gente evita cair na armadilha do egoísmo, de querer fazer o bem só para ser visto ou reconhecido pelos outros? Preciso estar sempre atento, sabe? Fazer um exame de consciência constante, se perguntar por que eu estou fazendo isso? Qual a minha intenção real? É tipo um raio-x da alma, né? Para ver se está tudo certinho, se a gente está agindo com sinceridade. Isso. E se a gente perceber que o ego está se metendo no caminho, é hora de parar, respirar fundo e reavaliar as nossas motivações. E como é que a gente faz isso na prática? Como se desapegar do ego e agir com mais autenticidade? Uma dica é praticar o desapego dos resultados. Quando a gente se concentra demais no que a gente vai ganhar com a nossa ação, a gente se desvia do caminho da humildade. O foco precisa estar no outro, na sua necessidade, no bem que a gente pode fazer. E para cultivar essa atitude de desapego, a gente pode recorrer a algumas práticas espirituais, como a meditação, a oração. E até a leitura de textos inspiradores, né? Como esse que a gente está conversando aqui do podcast Encher os Olhos. Exatamente. A gente precisa se alimentar de boas energias, de mensagens que nos inspirem a sermos melhores, a agirmos com mais amor e compaixão. E quando a gente cultiva essa postura interior de humildade, desapego, de amor ao próximo, as nossas ações fluem naturalmente, né? É como se a gente se tornasse um canal de amor, sabe? Permitindo que essa energia flua através da gente para alcançar o outro. E essa energia tem o poder de transformar o mundo, né? Sem dúvida. Eu Começando por nós mesmos e se expandindo para todos ao nosso redor. E essa é a beleza da história do Lava Pés. Ela nos mostra que essa utopia é possível, que a humildade e o serviço ao próximo têm o poder de transformar o mundo. Um passo de cada vez, um gesto de cada vez, um coração de cada vez. E é com essa mensagem de esperança que a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo no poder transformador da humildade. Lições do Lava Pés. Mas não vai embora ainda que a gente já volta para a última parte. Voltamos. Para finalizar nosso mergulho no poder transformador da humildade, a gente precisa falar sobre os desafios, né? Porque colocar em prática essa ideia de servir inspirada na humildade de Jesus não é sempre fácil. Verdade. É muito fácil falar, né? Mas na correria do dia a dia é um desafio e tanto. A gente vive num mundo que meio que incentiva o egoísmo, né? A competição, o sucesso a qualquer custo. É como se a gente estivesse sempre lutando contra a corrente, sabe? Total. E aí bate aquela dúvida. Será que vale a pena? É normal a gente se questionar. Mas é importante a gente lembrar que não tá sozinho nessa jornada. É verdade. A gente precisa cercar de pessoas que nos inspirem, que nos deem força para continuar. Buscar apoio na comunidade, na família, nos amigos. Esses laços são fundamentais para a gente não desanimar. Porque, vamos combinar, a gente vai encontrar obstáculos no caminho, né? Com certeza. Ingratidão, falta de reconhecimento. Tem hora que dá vontade de desistir. E como a gente faz para não desistir? A gente precisa se lembrar que a verdadeira recompensa não está no reconhecimento dos outros, mas naquilo que a gente sente aqui dentro. É na transformação que acontece na gente, né? E no impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas. É como plantar uma semente, sabe? A gente não planta esperando colher no dia seguinte. É preciso ter paciência, persistência. Confiar que, no tempo certo, os frutos vão aparecer. E a beleza do serviço é essa. A gente nunca sabe o alcance do bem que a gente está fazendo. Pode ser um gesto simples, uma palavra amiga. Nunca subestime o poder de uma pequena ação. A gente pode ser um ponto de luz na vida de alguém sem nem imaginar. E mesmo que a gente não veja os resultados na hora, a gente sabe que está contribuindo para um mundo melhor. É essa certeza que nos impulsiona, que nos dá força para seguir em frente. E a história do Lava Pés que a gente explorou nesse mergulho é um lembrete constante disso, né? Um chamado para a gente viver com mais humildade, para servir o próximo com amor e compaixão. E que a gente possa, inspirados por esse exemplo, seguir espalhando essa luz por onde a gente passar. É isso aí. Que a gente nunca perca a esperança de construir um mundo melhor. E com essa mensagem, a gente encerra nosso mergulho no poder transformador da humildade. Valeu pela companhia. Um abraço a todos e até o próximo mergulho.